Bom dia, seja bem-vindo a este programa magnífico que é o Manhãs na TV. E sabe porquê que é magnífico? Porque está consigo aí desse lado que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira. Hoje iniciamos a primavera, uma época espetacular, onde nós adoramos as coisas maravilhosas que a primavera traz, o renascimento, não é? Das flores, das plantas, tudo à nossa volta, tudo fica mais bonito, mais colorido, até nós ficamos muito mais bem dispostos. E hoje, o que é que nós temos para si? Temos convidados e temas excelentes, como temos sempre porque o programa é feito a pensar em si, que está aí desse lado, que nos acompanha sempre, durante uma horinha, de segunda a sexta-feira, para onde nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos dos nossos convidados. E vou-lhe trazer uma curiosidade, antes de nós falarmos acerca dos nossos convidados. Gosta de poesia? Ora bem, então, a poesia comemora a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. Sabia? A data da poesia, não é? Quando nós comemoramos a poesia, também visa a importância da reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades de cada pessoa. Isto porque a poesia contribui para a diversidade criativa, inferindo na percepção e compreensão do mundo. Muito bonito, não é? Curiosidades bonitas acerca da poesia. Se gosta de poesia, é ótimo. Se por acaso nunca teve assim, um encontro real com a poesia, leia um livro, faça um poema e seja feliz. É verdade. E o que é que nós temos mais para si hoje? Hoje nós temos dois temas que nós vamos abordar. Um deles nós vamos estar à conversa com a Patrícia Sarmento e com a Ana Oliveira, que nos vem falar acerca de um livro muito importante. Para onde vão os bebés que não nascem? Já pensou nisto? Não? Então nós vamos falar acerca deste livro. Este livro foi lançado em novembro e nós vamos falar acerca dele, um tema bastante interessante e que acredito que também será do seu agrado. E depois nós vamos estar à conversa com a nossa querida Bárbara França e você deve se lembrar do Top Toppers, que fala sobre o quê? Você lembra-se aqui, nós aqui há tempos fizemos aqui para o nosso Zezito, né, que o malandreco hoje não está cá, mas o nosso Zezito nós fizemos-lhe uma surpresa e aquilo tinha, o bolo tinha um topper espetacular, feito pela nossa querida Bárbara França. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com ela, falar estas coisas maravilhosas e que você vai adorar. Um bolo mais criativo, uma coisa maravilhosa ali em cima do bolo que lhe dá um ambiente espetacular e que você consegue coletar sorrisos do outro lado. Tem que ficar connosco para poder saber tudo aquilo que você pode usufruir aqui dos serviços da nossa querida Bárbara França. E sem mais delongas, nós vamos então dar início às nossas primeiras convidadas. Voltamos já. E nós já estamos de volta. E então nós vamos dar início à nossa conversa aqui com a Patrícia Sarmento. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Obrigada por estar aqui mais uma vez connosco. Eu que agradeço. Bom dia, Ana Oliveira. Bom dia. Hoje nós vamos falar acerca de um livro que tem a ilustração da nossa querida Ana Oliveira. Sim. E também foi escrito aqui pela nossa querida Patrícia. E porquê que surgiu a ideia de criar ou de escrever este livro? Porque não tinha ideia de escrever o livro. Não tinha. Pronto, o que dá mote aqui a realização deste livro é uma situação de perda gestacional que eu e o meu marido tivemos há cerca de 8 anos. E na altura estava longe de imaginar que ia escrever um livro sobre este tema, não é? Pronto, entretanto tivemos um filho, entretanto quando foi essa situação de perda, uma filha de uns amigos nossos, quando me viu com a barriga mais pequena, perguntou para onde é que tinham ido as minhas filhas, aí fiquei sem saber bem o que lhe dizer. Depois, entretanto, o meu filho também foi fazendo perguntas. E depois, entretanto, fui aqui ter com a Ana, porque ela, para além de ilustração, também faz assim umas consultas diferentes, e ela perguntou-me por que não escrever um livro sobre esse tema, para crianças. Na altura, esta ideia não me fez logo assim, não foi logo muito clara como é que se podia falar sobre isto para crianças, e depois há uma noite que me veio o nome do título do livro, assim, na madrugada, para onde vão os bebés que não nascem, e quando veio este nome, foi como se fosse a ponte. Então, ok, realmente é possível falar deste tema para crianças, porque achei que o título que despertaria a curiosidade de uma criança, e que era possível trazer isto para uma linguagem infantil. Pronto, e foi assim que tudo começou. Claro, depois como foi a Ana a dar-me a ideia de escrever o livro, obviamente só pude convidar a ela mesmo, foi quem me fez sentido convidar para ilustrar. Fiquei muito feliz quando ela aceitou.
pronto, depois foi arranjar a editora, foi conseguir o patrocínio também, a editora é Alfarroba, e foi conseguir também o patrocínio da Associação Portuguesa de Fertilidade para poder lançar o livro, e lancei também uma campanha de crowdfunding para pagar a ilustração do livro à Ana. Portanto, foi assim um trabalho conjunto de muitas entidades ao mesmo tempo. Não foi apesar de nascer da minha Sim. experiência, depois envolveu assim muita gente. Patrícia, mas é um tema em que um comentário que eu vi seu foi que não é só para crianças, é também para a família. Certo. Porque também é muito importante, porque quem passa pelo processo já é extremamente difícil. Uhum. Quanto mais nós temos que explicar às crianças, não é? Principalmente aos nossos filhos ou àqueles que são mais chegados, e explicar aos familiares, ou ajudar os familiares também a viver aquela perda, aquele luto, não é? Portanto, acaba por ser um livro que abrange a família toda. Eu não preciso acrescentar muito mais, é mesmo isso, Sara. Ahm, eu pensei que realmente isto ia ajudar muito as famílias a explicarem às crianças que vivenciam uma situação da mãe perder um filho, ou de algum familiar perder um filho, poder ser uma forma de ajudar esta compreensão, porque elas têm perguntas e se nós não as ajudamos, elas nem sempre as fazem, não é? Mas elas ficam com curiosidade e se nós não as ajudamos, elas vão arranjar uma explicação elas próprias, Sim. que pode às vezes até ser uma coisa bem mais horrível na cabeça delas do que conseguir explicar isto de outra forma, não é? E com o apoio dos pais. Só que muitas vezes para os pais é muito difícil falar sobre isto, e então o livro, assim como me ajuda a mim, com o meu filho, noutros temas, proporcionou já uma série de conversas, leituras que fiz com o meu filho, pensei que também poderia ajudar nesta situação. E depois, à medida que eu estava a escrever, fui percebendo que também podia ajudar os próprios pais no seu luto. Pronto. Porque é uma fase que mexe muito com a mulher, principalmente, mas também com o marido, com o companheiro, com quem nós estamos e com quem estamos a partilhar. Porque inicia-se algo, não é? Inicia-se um processo bonito, não é? E de repente o processo acaba. Não é? Portanto, é uma parte emocional da parte da mulher também que precisa de ser muito trabalhada. Da mulher, do marido. E não é algo que ninguém espera que aconteça, não é? A pessoa, o que espera sempre, não é? Que a partir do momento que engravida é que venha um bebê ao mundo, não é? E pronto. E se até para os pais é difícil e é quase incompreensível, não é? Porque é que aconteceu isto, para as crianças ainda, pronto, mais incompreensível também é. Só que, pronto, não se fala abertamente sobre isso, e esse é o objetivo do livro, principalmente. Ana, como é que foi para si fazer a ilustração? Bom, foi um desafio muito grande. É o segundo livro que tenho a oportunidade de ilustrar e de facto aqui ajudou muito que a Patrícia teve muita paciência, porque como boa artista falhei a muitos prazos. Foi como se fosse para mim difícil assumir também a responsabilidade deste tema, que para mim acabava por ser muito querido, que eu na altura até partilhei à Patrícia, que eu própria dentro da minha família costumava ser eu a portadora das notícias destes bebés que acabavam por não nascer e também de fazer aqui esta ponte de ligação. Então, a nível emocional, havia esta ligação ao próprio tema e foi para mim um desafio poder manter a minha linguagem artística de uma forma abstrata, e aqui faço sempre questão também de agradecer à Alfarroba, que foi dando umas dicas e uma ajuda para que eu me permitisse ir à abstração do próprio tema que ia sendo ilustrado. E por isso resultou neste livro, onde são exatamente estas espirais e estes círculos que estão presentes em cada uma das ilustrações, que vão fazendo essa referência a este ciclo, que é um ciclo sem fim, não é? Muitas vezes nós entendemos estes bebés que não nascem como uma perda, mas na realidade é a própria vida a seguir este ciclo, e então quando nós podemos também abraçar essa simplicidade, acabamos por não nos prender na dor e podemos também honrar aquele momento que se viveu e poder seguir assim também com a nossa vida. Para onde vão os bebés que não nascem, Patrícia? Isso aí, as respostas são dadas pelas crianças, na verdade.
e há várias respostas, porque há várias ideias na cabeça delas. Portanto, é uma pergunta que deixa aqui em aberto, assim, para contextualizar só um pouco a história do livro. Portanto, é uma rádio que vai a uma escola com umas locutoras, que também se chama Sara, locutora, e faz esta pergunta. E esta pergunta foi feita por uma menina que enviou para a rádio essa curiosidade. Então ela vai entrevistar crianças que eu imaginei que tivessem no pré-escolar, no início do primeiro ciclo, pronto, e faz esta pergunta. Portanto, a conversa é longa, não é? Mas depois acaba com esta pergunta e depois as crianças vão dando as suas respostas. E depois surgem assim duas ideias principais, as crianças depois também fazem uns desenhos para ilustrar as suas respostas e surgem assim duas respostas principais a esta pergunta, mas que eu vou deixar assim na curiosidade. É mais fácil, torna-se mais fácil o dia a dia depois de ter escrito o livro? O livro fez parte de um processo, não é? Mas é um processo que também já dura 8 anos. Com altos e baixos. Mas o que eu sinto quando escrevi o livro, o livro foi escrito para aí há cerca de 1 ano e meio, foi que eu de facto não fiz o luto como deve ser quando aconteceu esta perda e o livro ajudou-me também, claro, também fiz terapia passado uns anos, mas agora em retrospectiva acho que deveria ter sido mais próximo do acontecimento, portanto foi assim mais um capítulo no processo de luto, o livro, sim. Para mulheres, para famílias, porque não é só as mulheres que passam por este processo, não é? E isto é muito importante dizer, porque muitas vezes nós pensamos que são só as mulheres que passam, e isso não é verdade. Portanto, os companheiros que também passam, os maridos também passam por esta fase, e muitas vezes também não o sabem explicar, e muitas vezes não sabem como é que hão de ultrapassar essa situação, embora nós mulheres muitas vezes sejamos mais expressivas e conseguimos se calhar exteriorizar um pouquinho mais aquela angústia, aquele sentimento de perda, de culpa, mas se calhar o homem, o marido, o companheiro pode não saber fazer tão bem, não é? Portanto, é uma perda coletiva, uma perda da família. Mas acha que quando as mulheres, quando nós tomamos consciência de que nós devemos exteriorizar aquilo que estamos a sentir? Ou não? Eu só posso falar por mim, não é? Eu acho que isso deve ser expresso num ambiente contentor, não é? Não é expresso só para assim, não é? Eu acho que o mais importante, assim, muito próximo do momento, é nós rodearmos de pessoas em quem confiamos e que nos podem efetivamente apoiar. Para mim isso foi realmente o mais importante, foi ter essas pessoas disponíveis, quer seja o marido, também amigos e família alargada. Acho que isso é que faz diferença. E pronto, e há muitas formas da pessoa também se expressar, não é? Não tem que ser só a falar, pode o chorar, o estar em companhia sem falar só, mas saber que podemos contar com aquela pessoa que está ali ao pé de nós, acho que é importante. É importante nós sabermos também, muitas vezes, as questões, porque quando estas situações acontecem, se nós não estivermos rodeados das pessoas certas, não é? Aquilo atravessa-nos um sentimento de culpa durante muito tempo, não é? E isso é algo que deve ser, exatamente como a Ana disse, não é? É uma coisa faz parte da vida, não é? Portanto, temos que levar aquilo com uma certa leveza. Não estou a dizer que é fácil, não é nada disso, mas temos que levar com uma certa leveza e pensar que, ok, tenho esta situação, eu preciso ultrapassá-la. Não preciso me enterrar na culpa, porque não tive culpa neste processo, aconteceu, mas preciso dar a volta por cima, porque muitas vezes o que acontece é que as mulheres não fazem o luto. Não é, Ana? Sim, sim, inclusive a nível terapêutico é algo que trabalho bastante, porque muitas vezes até esta pressão social que a mulher tem de ter que conseguir gerar e dar à luz uma criança faz com que haja uma anulação da própria emoção. E através desta anulação, aquilo que vai acontecer é que muitas vezes, quando este processo não é consciente, o filho que vem a seguir ou as tentativas seguintes, eles vêm
carregados com esta dor emocional que muitas vezes, de uma forma inconsciente, nós não fazemos ideia porque é que temos este sentimento de culpa, esta pressão de termos que ser perfeitos, de não podermos falhar, e isto acontece muito, é mesmo muito regular, mesmo, bom, podíamos ficar aqui horas a falar, não é? Mas só assim para dizer isto, porque para mim ajudou muito. Mesmo a nível da astrologia, pode-se ver na carta natal de uma pessoa se a mãe teve processos de aborto antes daquela criança nascer. Então é algo que está muito marcado energeticamente na vida de uma pessoa. Uhum. E nós temos algumas ilustrações, e na parte das ilustrações que tem aí, que a Ana tem, obrigada. As cores também são muito importantes que utilizou. Sim, sim. No fundo são as cores primárias, juntamente já depois com o acrescento dos verdes, que no fundo estas cores secundárias já aparecem quando começamos a juntar as primárias. Então isto faz também parte também da própria simbologia do processo da vida, porque nós com as cores primárias temos a trindade que faz gerar o filho, então tudo isto acaba por ter este simbolismo e não só também sabemos que as crianças adoram estas cores mais vivas. E é uma forma também de trazer esta cor, não é? E esta alegria a um processo que é doloroso, mas que nós o podemos ver de uma outra perspectiva. E como é que tem sido o feedback do livro, Patrícia? Bem, o feedback do livro tem sido muito bom. Tem havido muitas mães que às vezes até enviam os vídeos dos filhos a abrir, né? E até a agradecer, e pronto, isso enche-me a alma. Mas tenho tido até mais feedback das próprias mães. Tem sido mais mães a comprar. Tenho tido mais feedback das mães do que propriamente das crianças. Portanto, e realmente eu fico com a sensação que as mães beneficiam e que os pais beneficiam deste livro e dizem que a história está, para este tema, está realmente assim uma leveza, que era também um objetivo que eu tinha, era que fosse algo sentido como leve e com algum humor ali também pelo meio. E pronto, tem sido muito bom ter esse feedback. Não é? Lançou o livro na FNAC. Sim. A estreia foi feita na FNAC. Como é que correu? Correu bem, senti ali realmente rodeada de pessoas muito queridas, não é? Que me acompanharam durante essa situação e portanto eram mais conhecidos propriamente do que pessoas que iam pelo livro só. Então foi assim uma sensação muito boa. E tivemos agora também recentemente em Leiria uma apresentação na Livraria Arquivo e aí já foram pessoas que que vieram pelo livro também em si e foi também uma partilha muito boa depois no final da apresentação do livro. Eles gostaram também em Leiria, e por onde têm passado a fazer a divulgação do livro, têm gostado, têm sentido que tem ajudado famílias, Patrícia? Sim, aqui em Leiria sentimos muito isso, sim. Pessoas que depois no fim vieram agradecer e partilhar também a sua experiência. Onde é que nós podemos adquirir o livro? Podem adquirir em livrarias de rua, principalmente de norte a sul de Portugal. Podem adquirir através da editora Alfarroba, da Associação Portuguesa de Fertilidade também, ou do meu Instagram, Livro Bebés que Não Nascem. Tá, E será que podemos contar com mais alguns livros, Patrícia, ou não? talvez. Ainda Ficou com o bichinho da escrita? Fiquei para crianças, sim. Fiquei. Porquê que gostaria de escrever para crianças? Mais livros para crianças? Porque dá assim uma liberdade diferente e porque ao escrever este eu sentia as vozinhas delas na minha cabeça a conversar e deixar-me levar por essas vozes foi engraçado porque certas falas que eu ouvia ao meu filho ou crianças ou amigos dele, era como se, assim, certas expressões que me vinham à cabeça quando estava a escrever e pôr isso por escrito no livro foi muito bonito. Então isso quer dizer que vamos poder contar aqui num futuro próximo, não é? Ou um pouquinho mais longínquo, não vamos dar pressa, Patrícia, não estamos a dar pressa, mas assim coisas maravilhosas, porque este é um livro, é o seu primeiro livro, não é? Eu acredito que o primeiro de muitos, não é? Porque se este já está a ter o sucesso que tem, então quer dizer que os outros também já têm
um bom caminho pela frente, a fazer um percurso bom. E a Patrícia também tem uma forma muito clara, não é? Muito tranquila, né? Já cá tivemos a Patrícia com as colegas do Semear Valores e sempre uma forma muito tranquila de expressar, não é? E de trazer valor às coisas que fazemos, que é muito importante. Obrigada, Sara. Os apresentadores ajudam muito nesta tranquilidade. Nós tivemos aqui uma conversa muito interessante. Muito obrigada por Obrigada. terem vindo, por estarem aqui connosco. E espero que venham cá mais vezes para nós conversarmos. Este é um tema que nós fizemos mesmo questão, também fiz questão de não fazer perguntas demasiado profundas sobre o livro, que é para você ficar curioso e poder adquirir o livro, porque acho que é muito importante e mesmo para poder falar sobre este assunto em família, com as crianças, com a família toda, acho que é muito importante. E mais livros nós vamos poder possivelmente ter da Patrícia e ela, claro, vem cá sempre com muito gosto aqui ter connosco para nos presentear aqui com os seus livros e com a sua forma simpática de transmitir os valores, os bons valores que todos nós precisamos na nossa vida. Muito obrigada por terem estado connosco. Obrigada. Obrigada. E você sabe o que é que nós vamos fazer agora? Você quer conhecer um pouquinho mais a nossa convidada que nós vamos ter a seguir? A nossa querida Bárbara? Então vamos ver o que é que ela trouxe para nós. Gostou das coisas fantásticas que viu da nossa querida Bárbara? Pois é. Pois é, e agora nós vamos então conversar com a Bárbara e saber estes pormenores todos, porque são coisas lindíssimas, feitas com amor, feitas de coração. Bom dia, Bárbara. Bom dia. É um prazer finalmente conhecê-la. Também para mim. Obrigada por estar aqui connosco. Eu é que agradeço o convite. Na outra vez fez um topper muito bonito aqui para o nosso querido Zé. Ele hoje não está, está noutro projeto, mas fez um topper muito bonito que estava mesmo a carita do Zé, não é? E como é que surgiu este gosto por trazer mais felicidade à vida das pessoas? Porque no fundo é isso que a Bárbara faz. Sim. Eu sempre gostei de trabalhar com recortes e colagens desde criança. Entretanto, foi adormecido, porque à medida que a gente vai crescendo tem que se orientar na vida e fazer dinheiro, né? Então, na altura da pandemia, eu fui fazendo alguns cursos e interessei-me por um workshop que eu vi na internet, que era sobre papelaria personalizada. Entretanto, fiz o workshop de 7 dias, durou 7 dias e eu fiquei com aquela pulguinha de que queria fazer aquilo. Então, fui vendo mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos, apaixonei-me por aquilo e decidi que era isso que eu queria fazer. Boa.
como é que se inspira para conseguir chegar ao coração das pessoas? Porque isto que nós estamos a falar de toppers, não é? De coisas que nós colocamos para aprimorar um bolo, para aprimorar uma prenda, porque não é só em cima de bolos que nós colocamos os toppers. E os toppers é uma coisa, como eu costumo dizer, que fica para a vida. Porque nós depois o bolo acaba, a prenda acaba por ir embora, mas o sítio onde nós colocamos o topper, mas o topper fica. E quando nós olhamos para aquele topper, nós lembramos-nos sempre, aquele dia foi especial. Portanto, acabamos por voltar outra vez a recordar o momento em que tivemos aquele topper, né? Em que usámos aquele topper. Como é que se inspira para conseguir fazer estas coisas lindas? Então, a inspiração vem das próprias pessoas. Por norma, quando me fazem um pedido, eu quero saber mais sobre a pessoa. Pergunto o que é que gosta, como é que ela idealizou o bolo, e então essas respostas vão inspirando para criar os toppers. Boa. E depois, em termos das cores, as cores também é algo que a Bárbara tem muita atenção. Tenho sim. Também tem a ver com a preferência do cliente. Por exemplo, se o cliente me pedir um tema em específico, eu tenho que respeitar, por exemplo, se for o tema do Mickey, eu tenho que respeitar os tons que o Mickey já tem. Mas, por exemplo, for um top como o do Zé, eu vou tentar manter as cores que ele gosta. No caso, nós fizemos do Zé misturado com o nome do programa. Então, respeitamos as cores do programa. Mas se fosse simplesmente o Zé, eu ia perguntar qual é a cor que ele gosta, qual é o tom do bolo, por exemplo, para poder conjugar o top com o bolo. Boa. Porque essa conjugação é muito importante. Mas você não faz só os toppers para os bolos, porque, por exemplo, nós conseguimos ver aqui coisas maravilhosas, a gente gosta muito destas coisas. Olá. Então, nós temos aqui uma coisa fantástica. Que diz o quê? O que é que diz? Vocês conseguem ler? Conseguem? Diz Cadi. É a nossa querida Cadi, a nossa produtora espetacular, linda e maravilhosa. A nossa Cadi, já viram? Também faz porque são coisas que ficam para a vida, Bárbara. Sim, são. Por exemplo, neste caso, está numa moldura que é algo que fica para a vida e enche o nosso coração. Também não é só para o bolo. Não. Eu até vou lhe dizer mais. Isto daqui supostamente é um topo. É um topo de bolo. Imagina que se estivesse a decorar o bolo. A Cadi podia tirar os topos do bolo e reaproveitar. Tirava os canudos, colava na moldura ou na folha de trás e criava esse retrato e assim eternizava ainda o topo. Porquê a escolha destes tons? Que eu acho que são assim, tons super elegantes, não é? Acho que tem tudo a ver com a cara da Cadi, tem tudo a ver com a nossa querida Cadi. Mas porquê a escolha destes tons? Para ser sincera, eu não conhecia a Cadi além dos e-mails e do contacto por telefone. Então, como estamos no nosso mês também da mulher, eu por não conhecer optei por algo mais neutro, sem ser muito... Como é que eu posso explicar? Como eu não conhecia, eu procurei pôr algo elegante que desse para todo tipo de personalidade. Então, escolhi esses tons a pensar nisso. Eu acho que acertou em cheio, porque a nossa querida Cadi é assim, linda, maravilhosa e super elegante. Beijinhos, Cadi! Depois, antes de nós falarmos das outras molduras, também temos isto aqui. Isto é o quê? Isto é uma caixinha para brigadeiros. Pode ser usada para pôr brigadeiros ou Ferrero Rocher. E tudo mais. Neste caso, imagine que queira presentear alguém, podia pôr um cartãozinho, pôr os brigadeiros ou os bombonzinhos e oferecer também a alguém. Fica bonito, Fica, não é? sim. E acabamos também sempre por conseguir aproveitar. Depois, nós temos aqui também este que diz Super Pai. Este do Super Pai, pensei no Zé, como ele não está cá, mas na mesma, como estava a fazer para a equipa aqui da televisão, pensei no Zé. Lembrei-me também do dia de aniversário dele, em como ele reagiu ao receber o filho no programa. Porque você viu e pôs lá nas suas redes sociais, eu também vi. Aí tem que ser atenta. Então pensei nele e vi o carinho com que ele recebeu o filho e então criei a pensar nisso, nesse momento. É muito giro. E mesmo para... Ou seja... E também estamos no mês do pai. Também estamos no mês do pai, não é? Embora o mês do pai e o mês da mãe seja Sim. sempre. Não é? Quando uma criança vem, tem pai, tem mãe, não é? Pronto. É verdade. Portanto, o nosso mês é todos os dias, mas nós gostamos de festas e como nós gostamos de festas, temos sempre aqueles dias especiais, não é? E depois temos aqui um muito giro também. Que por acaso diz
que é que diz? O que é que diz? Sara, diz Sara. Sim. Este também é muito giro. Aqui fez um pouquinho diferente. Sim, Porquê, Bárbara? porque eu queria realçar a silhueta feminina. Como disse, estamos no mês da mulher e gostaria que tivesse preservada a silhueta e fiz a pensar em si. Oh, Ricardo, agora desse jeito. Mas é muito bonita. E era aquilo que eu lhe estava a dizer há pouco. É preciso ter gosto e ter sensibilidade também para fazer estes tons. Porquê que escolheu o dourado? Porque dourado é riqueza, para mim representa riqueza e acho que o vosso programa é um programa rico, acolhedor, recebe imensas pessoas, apoia projetos e então é uma cor que eu gosto também. Também pôs no bolo, Pois é. é para atrair também. É para atrair, não é? E é muito bonito, porque o dourado também é uma das minhas cores que eu gosto muito de usar, uma das minhas cores preferidas. E depois nós temos aqui também alguns toppers, não é? Que dá para nós colocarmos no bolo. E neste caso das crianças, uma coisa fantástica é que eles depois usam os toppers para brincar. Quer dizer, tudo serve para brincar, as crianças usam tudo para brincar. Mas depois os toppers não dá só para aquele dia, que eu acho que é tão importante, não é? E você faz tipo quase, parece quase 3 dimensões, não é? Parece que estamos a ver. Põe assim, além de preservar, também cria um efeito 3D no topper e acho que torna ele também mais consistente e permite-nos reutilizar. Por exemplo, se puser também no bolo, tendo essas camadas todas, preserva porque a cobertura do bolo também tem gordura e se nós pusermos só uma camada, passa de um para o outro e aparece o topo com gordura nas fotos. Portanto, são coisas que você também tem muita atenção, não é? Sim, sim. Portanto, tudo serve para inspiração. E depois nós temos aqui umas caixinhas. Isto serve para quê? Essas caixinhas são para pôr Da doces. princesa do céu. Muito linda. Gosto é o Elas servem príncipe. para pôr doces e alguns artigos, às vezes pusemos também lápis de cor, nestas caixinhas assim, mais quadradinhos, podemos pôr alguns lápis de cor, doces, sim, podem ir acompanhada de um livrinhozinho para pintar e tudo mais. Brilhantes. Vocês, olha aqui, olha aqui. São brilhantes. E a princesa e o príncipe estão a dançar. É. Maravilhoso. Histórias lindas e maravilhosas. E aqui os tons, aqui respeitou o tema, não é? Respeitei sim. Respeitou Do tom o da tema, princesa e o sapo. mas, por exemplo, pode acontecer também, por exemplo, gostar do tema, a criança gostar daquele tema, mas querer uma cor diferente. É possível. É possível. É possível. Porque, imagine, há mães que não gostam, há crianças que não se identificam com verde e dizem eu quero a princesa e o sapo, mas eu quero noutros tons. E faz noutros tons. Esses são normalmente os tons que se usa. Mas no final do ano passado, agora no princípio deste ano, tem feito muito em tons pastéis, amarelo e lilás também. Que acaba também por ser em tons, embora este tom de verde não seja um tom muito forte, portanto acaba por não cansar muito, mas os tons mais pastéis acabam por trazer também uma certa tranquilidade. Sim. Porque também é uma coisa que não serve só para aquele dia, também serve para ficar para depois, para se poder brincar. E claro que uma malete fica sempre bem. Muito bem, uma malete. E isto aqui podemos pôr o quê? Doces também. Doces, tudo que for lembrancinhas de festa, a gente pode pôr. Coisas boas. Tem, às vezes, aqueles artigos que vendem nas lojas convencionais para pôr dentro dos saquinhos pequenos, que vêm apitos, vem ioiô, também a gente divide, põe os doces, tudo empacotadinho aí, e vai para a criança levar para casa depois do final da festa. Boa, porque são momentos que nós devemos recordar. E depois nós temos aqui este bolo fantástico, não é? Eu até vou tirar este aqui da frente para a gente conseguir ver bem o bolo, não é? E o que é que nós temos aqui neste bolo? Posso pôr aí? O que é que temos aí nesse bolo, Bárbara? Neste bolo temos um topo do Homem-Aranha, que está sempre em alta, nunca sai da moda. As crianças adoram e os adultos também. Ele é um topper diferenciado em relação aos outros que eu trouxe. Ele é um topo shaker. Se nós O que tirarmos... é que isso significa, para quem não percebe nada dessa linguagem shaker? Prontos, ele tem aqui este material, essas lantejoulas aqui dentro, e o shaker é basicamente este movimento que estes brilhantes dão ao topper. Depois, temos aqui também um outro lado, né? Em que a gente pode alterar o tema. Oi, este é aqui neste.
Ou seja, de um topo do Homem-Aranha, de um bolo do Homem-Aranha, passamos para um de bailarina. Ou seja, por exemplo, imagina estamos a fazer o aniversário de duas crianças, não é? Um rapaz ou uma rapariga, podem ter o mesmo bolo, não é? E com os toppers alusivos a cada um. Pode Acaba sim. por não chocar também, pode ser uma sugestão, não é? Pode, Embora já a menina fiz. goste de ter o seu bolo, não é? Prontos. Mas também acaba por ser uma boa sugestão, porque tem de um lado aquilo que o rapaz quer e do outro lado tem aquilo que a menina quer. Já aconteceu situações dessas, Bárbara? Já, e está muito em alta também esse tipo de bolos, além de ser mais econômico, porque é basicamente só um bolo, né? Eu tenho feito, que é o dupla face. Há pessoas que até pedem esse tipo de topos para comemorações diferentes, mas é para a mesma pessoa, por exemplo, fez anos e casou no dia, comemora, por exemplo, bodas de qualquer coisa. Então, de um lado é referente ao aniversário, do outro lado as bodas que comemorou com o parceiro e tudo mais. Então, é muito comum. Hoje em dia está super em alta esse tipo de divisão no bolo com os topos diferentes. E também está muito em alta o facto de fazer o baby shower, não é? Sim, Ou para nós sabermos o sexo da criança. Como é que já aconteceu uma situação? Como é que você faz um topper em relação a isso? Não, temos vários temas do género. Normalmente nós dividimos, né? Mesmo, por exemplo, se for o chá revelação, que agora Chá de dizem. revelação, exatamente. Pois, de um lado, a imagem é a mesma, o lado é o mesmo. Já não é o caso de termos um à frente e outro atrás. É do mesmo lado e a gente divide mesmo. Pusemos menina ou rapaz em tons diferentes à frente. Por exemplo, a base pode ser um bege. E depois pusemos de lado homem ou menino ou menina, né? E depois, ao cortarem o bolo, às vezes tem a cor que realmente é. Se é o menino é o azul, se é a menina é o rosa. Muito bonito, porque lá está aquilo que falámos há pouco no início, que é eternizar momentos, não é? Lançar sorrisos, não é? Fazer as pessoas mais felizes, porque os momentos passam, os momentos, são coisas momentâneas, faz parte, mas depois, quando nós temos algo que nos recorda, não é? Nós voltamos outra vez atrás e lembramos daquele dia, lembramos das pessoas que estiveram connosco, das conversas que tivemos, das peripécias que aconteceu, e são coisas que, ou seja, a Bárbara acaba sempre por trazer muita alegria, não é? Com aquilo que faz, muito amor acima de tudo, que é isso que nós vemos aqui em tudo o que faz. Portanto, isso é a base fundamental que você coloca aí. É a base fundamental, mas acima de tudo, as memórias. Eu gosto de gerar memórias às pessoas e gosto que elas sintam-se importantes, que elas tenham a sua personalidade ilustrada nos meus topos, que elas se revejam no pedido que fizeram. E se elas estiverem felizes, eu também fico. Bárbara, como é que tem sido o feedback desde que tem este projeto? Graças a Deus, eu tenho um feedback muito bom mesmo. Recebo várias mensagens das minhas clientes. Às vezes elas enviam-me mensagens das próprias clientes delas, porque eu, como não faço os bolos, então tenho às vezes as minhas parcerias. E é surreal. É bom receber esse feedback. Confesso que quando comecei tinha medo, né, do que eu ia receber dos clientes, mas tem corrido bem. É uma coisa que se vê a fazer durante muito tempo. Apaixonei-me por isso. Se eu pudesse ficar por aqui, era a pessoa mais feliz do mundo. Gosto do trabalho que faço com muita dedicação, com gosto, dá-me prazer em fazer. É meio que terapêutico também. Gosto e imagino-me a fazer isso para o resto da vida. Neste momento está a ter um bom feedback. Como é que se vê, ou o que é que espera daqui a uns anos deste projeto? Espera estar a ter uma loja própria, fazer... o que é que espera? O meu sonho é ter um ateliê. Um ateliê em que eu possa, além de fazer o que eu já faço, poder ensinar outras pessoas a fazerem também. E isso é muito importante. Nós muitas vezes pensamos, e é uma coisa que neste programa os convidados cá vêm, grande parte deles dizem mesmo isso, que gostam de passar para os outros aquilo que aprendem, não é? E é isso também que a Bárbara espera fazer. É sim, é sim. Porque eu acho que do mesmo jeito que transformou a minha vida, pode transformar a vida de outras pessoas. Na altura, também quando eu comecei a fazer, foi a altura do Covid. As pessoas sentiam-se inúteis, muitas das vezes, estão em casa fechadas muito tempo. E para mim foi também um escape.
Então, eu acho que é importante nós podemos passar isso aos outros, porque dá-nos aquela sensação de utilidade, conseguimos criar felicidade aos outros, né? E o retorno também é felicidade para nós. Exatamente. Como é que é o seu dia a dia? Porque isto também são coisas que demoram tempo, né? Demora, sim. Demora tempo. Demora tempo. O meu dia a dia é Super meio... tranquilo. Não, Está sempre à janela a beber um chá. Veio uma ideia e que já está. Eu trabalho em casa. E o meu marido, consequentemente, também trabalha em casa. Mas tenho muita ajuda. Tenho a ajuda do meu esposo e tenho a ajuda da minha mãe. Eu sou mãe de 2 meninas e uma delas vai para a escola e a outra não. Então, é meio que dividido entre trabalho, a casa e a filha. Mas dá para fazer. Não é tranquilo, mas dá para fazer. A Bárbara recebe um pedido, não é? Portanto, a pessoa entra em contacto consigo, a Bárbara faz as perguntas para saber mais ou menos o que precisa para criar e depois como é que é o resto do processo. Eu costumo dizer que eu tenho síndrome de pensamento acelerado. Aquilo é, a cliente está a falar comigo, diz uma palavra, a cabeça já está já tá a criar ideias. A cliente ainda nem acabou, já estou a criar. E então vai surgindo a inspiração, eu vou fazendo, e é assim que eu vou criando. Casos às vezes até que a cliente pede uma coisa e eu tendo em conta a conversa que eu tive, que eu vejo, tipo, não é bem o que ela quer. Eu já percebi o que é que ela quer e muitas das vezes a cliente nem percebeu. Então, eu jogo com isso, apresento a proposta que a cliente realmente pediu, né, que ela acha que é o que ela quer, e apresento a proposta que eu entendi que ela quer. E muitas das vezes a minha proposta é a que a cliente acaba por ficar. Porque muitas vezes nós temos uma ideia, mas não temos o resultado final daquela ideia. Nós queremos fazer algo em relação àquela situação, lembramos de um tema, lembramos de algo, mas depois, muitas vezes, nós não temos o resultado final ainda na cabeça, não é? É aí que depois entra o processo criativo todo da Bárbara. Sim. Aí, às vezes, também ajudar na escolha das cores, porque às vezes o cliente escolhe uma combinação de cores que, ao nosso olho, tem ruído, né? A combinação não flui. A combinação de cores aos nossos olhos tem ruído. Você sabia desta? Não sabia! Não sabia! Tem ruído porquê, Bárbara? Incomoda ao ver porque não combina. Não combina. São cores que não conjugam muitas das vezes, porque o cliente às vezes chega, olha, eu quero um dourado com prata e depois quero tudo brilhante, quero tudo. Mas o bolo é para que horas? E quem é que vai chegar primeiro, o topper ou o bolo? Não chegam os dois ao mesmo tempo. Como é que vai ser? As cores não batem certo, mas como na lei o cliente tem sempre razão, nós fazemos o que o cliente quer. Eu apresento sempre uma amostra digital à cliente antes de começar o corte. Então, envio o que ela quer e depois crio o que eu acho que fica bem. Para ela ter noção, porque às vezes nós a falarmos parece que... Porque nós também às vezes temos aquele ego, né? Eu acho que isto fica bem e atropelamos o cliente. Eu não gosto disso. Eu gosto que o cliente tenha o que ele pediu, o que ele quer, o que lhe faz feliz. Então eu faço essa divisão. É isso que você pediu, eu vou criar isto. Mas também vou criar o que eu acho que fica bem e ele depois escolhe. Porque era aquilo que estávamos a dizer, portanto, muitas vezes nós temos a ideia, ou às vezes o cliente também pensa, estas são as cores que eu gosto, ou estas são as cores preferidas, mas depois na conjugação de tudo, não é? Não fica bem. Por exemplo, aqui há uns anos eu fiz o aniversário da minha do meio e ela gostava muito da Torre Eiffel e gostava da Mini, mas não queria aquele rosa, né? Então eu acabei por ir buscar umas pérolas ali no meio, não é? Porque fica sempre bem, não é? Mulheres com pérolas, fica sempre, sempre. E então, pérolas, diamantes, essas coisas maravilhosas que a gente gosta de tlim, mas moderados, né? Mas naquele caso, é uma festa de adolescente, não posso dizer de criança, era de adolescente. Então, mas eu fui buscar os pretos, os rosa, o rosa, mas a puxar para o lilás, porque ela não gosta do rosa mesmo, rosa. Portanto, acabei por ter que dar ali uma voltinha, inventei um bocadinho, não é? Pronto, não fui um profissional, fui eu que andei ali a tentar fazer. Mas está lá. Eu tentar fazer e comprei umas Torre Eifféis e assim umas coisas giras para fazer, mas de acordo com aquilo que ela tinha em mente, não é? E isso muitas vezes é o que nós precisamos de pensar, ok, qual é o tema que eu quero, para quando é que eu quero, aonde é que vai ser?
não é? Porque o espaço onde nós vamos colocar também é muito importante. É, é. Muito importante mesmo. Eh, Porque é tudo questão de harmonia, Uhum. né? Tem que estar tudo harmônico, desde o fundo da parede que vai estar atrás do bolo, desde o topo, o bolo, a base que é colocado o bolo, o que é que tem à volta. Tudo isso eu preciso saber. Por exemplo, quando pedem um kit de festa, eu pergunto de que cor, por exemplo, são os cilindros em que vão estar as coisas. Eu vou jogando com isso tudo para poder fazer a criação, porque senão depois as coisas estão de um jeito. Uhum. E tudo isso depois reflete também na forma como as pessoas vão olhar para o meu trabalho, porque parece que não está bem, mas está. Sim. Só que não levei em conta os outros aspectos. O que é que compõe um kit de festa? Um kit de festa é composto tem vários, né? Mas assim por alto eles são compostos pelo topo do bolo, são compostos por caixinhas de brindes, rótulos para pôr nas águas, pode ser rótulo também para pôr na garrafa de champanhe personalizada. Mini topos para salgados e doces, bandeirola também personalizada, que é para pendurar na parede ou com o nome, dentro do tema da festa. Uhum. Basicamente isso. Então, não é simplesmente o kit onde nós vamos ter ali as coisas na mesa. É tudo o que envolve. Sim. Você trata de tudo o que envolve, não é? Não propriamente tratar tudo que envolve. Eu crio estas peças tendo em conta tudo que envolve. Exatamente. E depois, quando nós pensamos nessa parte daquilo que nós queremos para o dia, eu também vi no seu Insta umas coisas muito interessantes, que havia lá uma parte que dizia chegou aos 50, portanto não é só os aniversários, não é só os aniversários de crianças ou uma festa, mas muitas vezes comemorações de dias especiais. Sim. Que dias especiais é que já lhe pediram para ajudar com os toppers? Bodas de madeira, bodas de algodão. Normalmente gira em torno de casamentos. Já me pediram para fazer quadros do género para a chegada de bebês, onde vem o peso, o comprimento, a data de nascimento do bebê, onde nasceu, isso tudo. Já me pediram um topo para buquê de rosas, a dizer amo-te. Mais o quê? Caixa. Tem umas caixas, sem ser essas de festa, faço também outro tipo de caixas, que é a caixa explosão. Essa explosão. Sim. Agora o título é o quê? É uma caixa que quando tiramos a tampa, ela abre e pode conter dentro algum presente e à volta da caixa tem fotos da pessoa, ou por exemplo, se for um casal, fotos do casal com algumas frases, algumas mensagens que a pessoa queira deixar para outra pessoa. Uau, muito chique. Portanto, você vai muito para além de uma festa normal. Sim. Você prepara coisas um pouquinho também fora da caixa, não é? Inovadores, não é? Sim. Também tem que estar sempre atualizada com as coisas, não é, Bárbara? Sim. Com os utensílios, com as máquinas que utiliza, não é? Sim. Temos primeiro que entender o que é tendência. Temos que estar sempre à procura. Sai um novo desenho animado, a gente tem que saber o que é. Sai um filme, porque nós adultos também às vezes gostamos. É de séries, isso tudo, também queremos tudo retratado ali. Então temos que estar sempre a acompanhar a tendência. Quais são as cores desse ano? O que é que estão a fazer dentro da área da papelaria? O que é que as pessoas querem, o que é que não querem? E então temos que estar sempre à procura, temos que estar sempre a tentar estar à frente de quem também já faz. Então é muito sobre isso. Tem pessoas que já estão na área há bastante tempo que a inspiram. Tem. É importante nós irmos buscar inspirações a pessoas que também fazem trabalhos como nós. Muito. É muito importante. É muito importante porque é um objetivo que a gente quer alcançar, é uma linha que nos guia, né? O que não quer dizer que se a gente chegar ali, a gente vai parar. Não. A ideia é sempre ir buscar mais e mais. Quando nós pensamos assim em festas de adultos, agora vamos falar um bocadinho dos adultos. Festas de adultos, não é? Já falámos das crianças, dos adolescentes, nos adultos. Qual foi assim aquela festa daquele tema que mais gostou de fazer? Não é um tema que eu pego muito, né? Porque normalmente as pessoas associam sempre a crianças. Mas eu gosto de fazer aquelas datas marcantes, por exemplo, 30, 50,
gosto de trabalhar dentro disto. Normalmente, pessoas nessa faixa etária já não escolhem propriamente o tema de um filme ou de uma série. É tudo muito abstrato, são detalhes. Pusemos a idade, às vezes nem querem a idade, querem mais detalhes, lacinhos ou qualquer coisinha assim. Não propriamente algo muito específico. E eu gosto desse tipo de desafios porque permite sairmos também um bocadinho da caixa, porque quando já há aquele tema, a gente sabe que é em torno daquilo, mas quando chega alguém, olha, eu quero isto, mas não sei propriamente, porque normalmente nessas faixas também não sabem o que querem, sabem só a cor. Sim. Aquilo é, tu tens que pegar, olha, dentro como é que é o teu bolo? O teu bolo é dentro de Paris, é tudo isso, então pronto, eu vou criar aquilo assim, vou pôr um símbolo da Chanel, vou pôr, vagueio assim um bocadinho dentro dessas coisas, mas sem ser coisas muito específicas, porque gostam de coisas mais abstratas. Então eu gosto. Mais abstratas, mas que no fundo transmitam um pouco daquela pessoa. Sim, normalmente nessa faixa etária eles querem mesmo ser o centro das atenções. Olha, eu gosto disto. E então a pessoa tem que estar, por exemplo, gosto de maquiagem. E eu tenho que estar em torno daquilo, da maquiagem, tentar criar coisinhas dentro daquilo, né? Porque não querem mais caixinha da princesa, não querem nada disso. Por exemplo, gosto muito de bolsas. Eu não vou estar a pôr desenho de bolsas em tudo que eu for fazer, mas posso criar uma bolsa, por exemplo, mais que seja o estilo da pessoa. Tem inclusive lá na página uma imagem de uma carteira que eu fiz, inclusive toda em cartolina. E foi-me pedido também por acho que ela tinha feito 28 anos. Acho que eram 28 anos. E para mim é bom porque tenho que estar ali a matar a cabeça no que é que eu vou oferecer à cliente, porque ela praticamente não me dá nada. Exato, portanto, acaba por ter que colocar ali a sua imaginação para conseguir criar, não é? É. Tudo o que nós temos estado a ver aqui, que temos estado a falar e que você tem que ir ao Insta aqui da nossa querida Bárbara para você saber, tudo aquilo que temos estado aqui a falar são coisas feitas com coração, são coisas feitas onde você consegue exatamente aquilo que temos estado a falar o programa todo, que é dar sorrisos nas outras pessoas, não é? Como é que você fica quando entrega e depois tem a reação do cliente? Quando o cliente fica tipo, é melhor do que eu estava à espera, tipo. Às vezes eu pulo mesmo. Às vezes eu pulo mesmo, porque as pessoas não sabem como é que às vezes o nosso dia a dia, o puxa aqui da filha, o vai fazer as tarefas de casa e o corre-corre de não vou conseguir entregar isto a tempo e conseguirmos e depois chegarmos e receber o elogio da cliente. É indescritível a sensação, é bom, é maravilhoso. Porque E, parece sempre tudo impossível. e nós, então, podemos contar sempre com mais novidades, porque também nas alturas específicas você também tem coisas específicas também para comemorar os dias, não é? Mais específicos você tem. Para comemorar os dias mais específicos, você tem coisas específicas. Gostou desta? Tem coisas que falam acerca daquele dia. Se quiserem fazer uma encomenda consigo, Bárbara, quanto tempo de antecedência é que é preciso falar consigo? Depende do tipo de encomenda, porque como eu tenho vários artigos, cada um tem a sua complexidade. Se for um topo de bolo, o quanto antes melhor, por causa também da questão da agenda, mas se me pedir com 5 a 3 dias de antecedência, ainda é possível que eu encaixe. O 3 já está ali um bocadinho no limite, mas o ideal seria mesmo 5 dias de antecedência. Se forem kits de festa, convém também ser um tempo mais alargado, porque são muitas peças que eu tenho que criar. Dentro dos 15 dias de antecedência, está perfeito. Os quadros também dentro dos 5 dias e por aí vai. Convites de casamento também é com antecedência. Tem que ser no mínimo dos mínimos uns 2 meses de antecedência. Mas pedir com 15, se eu não tiver agenda... Portanto, se nós quisermos entrar em contato consigo, qual é o seu Insta? É Top Toppers. Top Toppers? Sim, com 2 underscorezinhos ali. A separar o Top Toppers. E assim nós conseguimos ter uma coisa personalizada, não é? Feita ao nosso gosto. Muito obrigada, Bárbara. Eu que espero que venha agradeço. cá mais vezes para a gente conversar. Adorei a nossa conversa. Bem assim. E também gostámos muito de estar consigo. Queremos que você continue com um dia espetacular. Outros temas, outros convidados, é o que nós temos para si. Desejamos um dia espetacular. Beijinhos e até o próximo programa. Tchau, tchau.